Vamos para o Corinthians, que vai repetir a escalação. Repetir a escalação no Corinthians significa... Júnior Dutra. Significa Júnior Dutra. Que tá indo muito bem. Tá indo bem. Comparação. Com o Casinha, que não tava dando resposta nenhuma. Mas que o Corinthians não se perca. É necessário ir ao mercado e trazer alguém, porque não se pode enganar com o nível dos adversários que você tem enfrentado até agora. O Carille e o André Sanches já conversaram, né? O André Sanches terminou uma entrevista ao vivo aqui, dizendo, preciso ir lá conversar com o Carille. Falei, amor, vai dar certo porque ele já sabe quem é o Carille. Eles estão mobilizados, a diretoria, a comissão técnica, existe uma mobilização. Agora, o que eu acho bacana é que existe também uma tentativa de respeitar o orçamento, de não fazer loucura, ok. Só que o prazo vai apertando, né? A água vai subindo e o Corinthians, e todo projeto de time do Carille, estratégia de jogo, de montagem de time, passa pela presença de um cara com essa característica ali na frente. Não dá para jogar de outro jeito? Claro que dá, mas o ideal na cabeça do técnico, da comissão técnica, é ter um cara que faça mais ou menos o que o Jô fazia. E aí, o prazo parece que está apertando. Fazer o que o Jô fazia não é tanto assim a do Júnior Dutra, né? Não. Não, é mais baixo, inclusive. Já deixou bem claro. É. Que não é a Eu me dele. lembro que ele me parece se sentir mais à vontade quando cai. Pros lados. Gosta de entrar numa diagonal. O Jô não. O Jô, embora lá atrás tenha jogava muito aberto pela esquerda, lembra? Jogava ali. Mas depois o Jô por dentro era um cara... E não só para finalizar, né? Tem aquela jogada simples, tal, mas era eficiente. O Cássio quebra a bola. Ele dá uma casca nela. E para quem tá vindo de frente e tal. Enfim, tem toda uma estratégia de jogo por trás disso. E a gente percebe que existe uma certa tensão no ar, uma pressa, quando situações até pouco tempo, não vou dizer inimagináveis, mas de difícil de serem admitidas, como por exemplo a sondagem do Guerreiro, passam a ser uma realidade no Parque São Jorge. Então eu não gosto desse termo, mas virou moda, monitorar, né? Uhum. Marcelo adora. Marcelo, poxa, você... É uma implicância. Mas quando um cara que até pouco tempo atrás, o Guerreiro no Corinthians, nem pensar, hoje já é pensado. Já querem saber qual é a situação do Guerreiro. Então, vamos ver. Muito bem, temos notícias sobre a utilização do árbitro de vídeo. A CBF vai abrir uma concorrência logo depois do Carnaval. Caso algum de vocês tenha uma empresa especializada Marcelo, arbitragem auxiliar com uso de vídeo. Existe uma coisa que acontece inevitavelmente 2 vezes ao dia. O que é? 2 vezes ao dia? Acontece, não tem jeito. Qualquer lugar do mundo que você está, acontece. Se levanta e se põe. Não. O quê? Os ponteiros se encontram. Os ponteiros do relógio se encontram. Então, dizem que mesmo o relógio parado está certo 2 vezes ao dia por causa disso. Árbitro de vídeo é que nem encontro dos ponteiros. Vai acontecer, é uma questão de tempo. Não, mas é porque é o seguinte, a gente discutiu muito aqui ao longo dessa semana, né, a questão do uso no Campeonato Brasileiro vetado pelos clubes, né? Mas na Copa do Brasil já estava certo. Já está certo. E essa licitação, essa notícia nos chega agora, passada pelo nosso companheiro Jorge Luiz Rodrigues, direto da sede da CBF. Essa licitação é para o uso a partir das quartas de final da Copa do Brasil. O que mais me incomodou nessa reunião de segunda-feira, que tanto eco teve, foi venda de mando de campo. Isso para mim é um absurdo. É um desrespeito com o torcedor que entrou para o programa de sócio-torcedor. Isso interfere no rendimento desportivo. E a indignação foi muito maior em relação a algo que inevitavelmente vai acontecer, uma questão de tempo. E aí quando eu não vi, pelo menos eu, assim, essa mesma indignação em relação à venda de mando de campo, que é uma coisa tal e qual jabuticaba exclusivamente brasileira, eu falei assim, é porque de repente as pessoas consideram isso normal. No Brasil é assim, a gente faz isso. Não, não pode. Isso não pode ser nem sequer cogitado. Não posso ter a ideia. O Levante, quando ele vai receber o Barcelona, ele pode estar em último lugar no Campeonato Espanhol. Ele não chega para vem cá, se a gente puder aí vender um mando de campo... Mas passou a ser normal. Por isso a dificuldade de mudar
no Brasil. Claro. Então, mas acontece que a nossa indignação, ela ficou só no árbitro de vídeo, ok, mas o árbitro de vídeo é inevitável. Porque a outra é encarada por muita gente como algo natural, porque existe há muito tempo. Já está diluído. Pois é, mas essa é que a gente mudar deveria... essa consciência é difícil. Mas o árbitro de vídeo é uma novidade. Mas eu acho que essa é que a gente deveria combater. Eu concordo com Porque essa, inclusive, ela tem por trás tanta coisa, ela tem ali o carinho nas federações, os clubes dizendo, olha, isso é legal, tem tanta coisa, muito mais, às vezes, prejudicial ao desenvolvimento do futebol brasileiro, até como imagem, não é? Do que o árbitro de vídeo vai ser agora ou não, vai ser depois. O vídeo vai ser usado no futebol mundial, não é só no brasileiro. É o encontro dos ponteiros. É o encontro dos ponteiros. Mas aqui no Seleção, nós tivemos a oportunidade de falar com presidentes de clube que votaram contra e a favor do uso de árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro desse ano, contra e a favor da venda de mando de campo. Todos expuseram aqui as suas opiniões. A questão do árbitro de vídeo, entre vocês da imprensa aqui no Seleção, ela ficou um pouquinho mais dividida. Eu confesso que eu mesmo tenho dúvida pela forma como ela foi apresentada para esse ano. Para esse ano, na minha visão, não tem que ser a questão de usar a partir só no segundo turno, não. Ou começa no primeiro... Isso é e é diferente da Copa do Brasil, né, Paulo? Sim. Porque na Copa do Brasil, entre os times que continuam na competição, vai haver igualdade. No Campeonato Brasileiro, você faz... Um jogo com e outro sem. Não. Na maneira como foi apresentado, faz sentido. Não era para ser aprovado. Não era. Os que votaram contra não foram contra teve de o dispositivo em si. Teve de tudo. Teve a questão financeira, o custo. Pois é. Teve clube que não se dispôs a. Não é que eu sou contra a utilização, é a forma como foi apresentado. Utilizar dessa forma, não. E para o campeonato deste ano. Agora, acho que não teve nenhum voto de clube dizendo assim, não quero que use nunca o árbitro de vídeo, porque isso não presta. Exato. Não teve esse Agora, voto. O custo na Copa do Brasil, quem que banca? É diferente, a CBF vai bancar porque a CBF negocia os direitos da Copa do Brasil, diretamente com a televisão. Então a CBF, ela é a detentora dos direitos da Copa do Brasil. A CBF não é a detentora dos direitos do Campeonato Brasileiro. Negociação de Campeonato Brasileiro não envolve a CBF. A CBF não ganha dinheiro com o Campeonato Brasileiro. A CBF refaz um contrato com a Copa do Brasil, por esse contrato ela recebe. Então ela vai arcar. Caso do Campeonato Brasileiro, por isso que houve a distinção. O que você pode discutir é, a CBF não tem dinheiro em caixa para poder arcar, aí é outra discussão. Agora, no caso específico do Campeonato da Copa do Brasil, a CBF, que é a detentora dos direitos, é quem organiza a Copa do Brasil, foi lá e disse, eu quero botar... Outra coisa que e vai arcar com essa despesa. Foi levantada aqui pelo Leonardo Gaciba, que eu concordo e às vezes registro, já escrevi sobre isso na minha coluna no Globo algumas vezes. O VAR é um tema que nos mobiliza para falar de arbitragem, né? Profissionalização da arbitragem, não. Mas já se falou tanto sobre isso. É igual a situação não anda. Mas é igual obra de encanamento, né? Obra de encanamento não tem fita vermelha para cortar, né? Então o nego prefere botar mais um asfalto na rua. Eu botar no asfalto na rua. Isso é um ponto importante, porque o futebol profissional do jeito que está e com as cifras do jeito que estão, não podem ter árbitros amadores, não pode ter árbitros que não estejam focados ali, se preparando. Da mesma maneira que um técnico se prepara um time, que um atleta se prepara, o árbitro precisa se preparar. Neymar, e a gente, e a gente está agora discutindo a entrada de mais árbitros. Né? Então, a gente está trazendo mais amadores. E o futebol envolve uma soma tal que ele não pode ter venda de mando de campo. Para a imagem da competição, para a credibilidade, para que mais investidores se interessem pela competição e digam assim, pô, legal isso aqui. Eu programei de levar meu filho, não, esse jogo aí eu vendi, não vou jogar na tua cidade, não. Vou jogar em Pirapora, vou jogar em... Realmente, a ênfase dada à questão da arbitragem, do árbitro de vídeo, foi muito maior do que esses pontos. Poxa, e essa outra, pelo menos penso eu, um modesto cidadão de 1,65 m, que era responsável por muito mais indignação. Gente, nós estamos desequilibrando a competição. Como desequilibraria a competição a implantação do árbitro de vídeo no segundo turno do Campeonato Brasileiro? Eu tenho um turno que o erro... aconteceu, não deu, poxa, que coisa, no segundo turno vai ser diferente. Está errado. Então é assim, do jeito que foi proposto, não era para ser implantado. E só para esclarecer, quem está em casa e não acompanhou, limitou-se a venda de mandos, é isso, né? São 5 mandos.
E não pode ser nas últimas 5 rodadas. É apenas isso. Um sorvetinho de pistache. Hora do intervalo no Seleção Sport TV, voltamos já.